Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, eu sou Cláudia Guadanin e a nossa conversa de hoje é para falar sobre um assunto super importante nesse mês de outubro, que é o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização das mulheres e da sociedade em geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de outros tipos de câncer que afetam com predominância mais mulheres. É muito importante a gente falar nesse momento sobre a importância da saúde física, mas ainda mais importante falar da importância da saúde mental, principalmente durante o tratamento. E foi pensando nisso que a nossa convidada de hoje é a psicóloga Ana Cláudia Giacha. Ela é especialista em psicologia clínica e hospitalar e doutoranda em ciências da saúde pela Universidade Federal do Paraná. Eu também estou acompanhada da doutora Larissa Leitoles, que é advogada especialista em direito tributário e trabalha com processos de isenção de imposto de renda, ajudando aposentados e pensionistas acometidos pelo câncer e acompanhando a luta dessas pessoas há mais de 10 anos. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pela presença. Obrigada. Doutora Ana Cláudia, eu gostaria de iniciar a nossa conversa perguntando qual a importância de um acompanhamento psicológico durante o tratamento do câncer. Bom, a principal condição que traz assim, uma importância fundamental é que a pessoa que é diagnosticada ela vai passar por muitas transformações, né? Principalmente na autoestima. Então, o acompanhamento psicológico neste momento do diagnóstico pode ser muito favorável para que a pessoa possa se organizar, porque o diagnóstico é um desorganizador psíquico. A pessoa vai ter que passar por muitas transformações, várias fases. Essa é a importância. Doutora Ana Cláudia, e durante esse tratamento, esse acompanhamento psicológico, qual que é a principal questão que os pacientes trazem para a doutora, para o consultório? Insegurança, né? A insegurança, sim, porque são dúvidas quanto ao futuro. O que vai acontecer? A gente sabe que quanto antes é diagnosticado, mais chances de tratamento. Mas a insegurança será que eu cheguei a tempo? O que vai acontecer com a minha vida? Que essas transformações que vão acontecer, por exemplo, quem está trabalhando parar de trabalhar, com autoestima, autoimagem, né? Muitas vezes é necessário cirurgias mais invasivas, né? Mais mutiladoras, esperar a reconstrução, em alguns casos dá para ser feito antes, aí isso é a equipe médica que avalia, mas às vezes essa pessoa fica em suspensão, como se a vida dela parasse, então dá muita insegurança. E doutora, como que as pessoas costumam reagir ao diagnóstico do câncer, né? Pela sua experiência, como elas reagem e como lidar com essa situação tão desafiadora quando ela chega? Normalmente elas ficam muito, vamos dizer assim, assustadas, e eu vejo que o contexto que favorece assim, o jeito que a pessoa vai lidar é se ela já se cuidava. Às vezes acontece muita culpa, porque muitas vezes ela não está fazendo exame preventivo, ela não está se autoexaminando, né? Ela não está indo ao médico. Então, assim, normalmente o que acontece de reação, muitas vezes a pessoa se sente muito culpada por ter deixado a saúde de lado. E outras pessoas muitas vezes têm uma atitude um pouco mais de enfrentamento de um jeito mais positivo, de que assim, puxa, eu me cuido, apesar disso eu tive, então vou enfrentar e, né, partir para o tratamento, porque eu não tenho, vamos dizer, não tenho culpa nenhuma, né, vamos dizer assim, não tenho a dúvida de que eu não me cuidei. Sim. E quais os sintomas emocionais mais frequentes que você percebe? Uma das coisas que, vamos dizer assim, o tratamento psicológico, né, seja ele em termos de grupo, individual, psicoeducativo, de informações, é evitar que a pessoa desenvolva transtornos de ansiedade e principalmente a depressão. Então, assim, porque a insegurança é uma característica muito típica nesse tipo de diagnóstico, porque existe o estigma do câncer, né? A gente sabe, assim, que muitos cânceres têm tratamento, têm mais chances de ser curados, mas a pessoa fica com o estigma da morte. Então, os principais sintomas são, assim, que dá para dizer de uma forma mais fácil, é a insegurança. E o que isso pode acarretar é ansiedade e depressão. Então, ela pode desenvolver cronicamente, assim, ficar ansiosa, muito preocupada, ter pânico, isso. Né, que aí vai precisar de acompanhamento psiquiátrico, medicamentoso. Certo. E a sua recomendação nesse caso, para evitar o desenvolvimento dessas outras doenças?
Sempre, se a pessoa não puder fazer um acompanhamento psicológico individual, ela sempre procurar aonde ela está fazendo o diagnóstico, o tratamento dela, sempre tem grupos de apoio, sempre tem ambulatório, né? Mesmo as pessoas que não chegam ao consultório, sempre procurar informação. E grupos ajudam muito ela a identificar que não acontece somente com ela. Então, a hora que ela identifica que aquele é um problema que acontece com outras pessoas, né? Porque o câncer, ele tem uma condição orgânica, a gente sabe que existem fatores de risco, né, dos comportamentos, alimentação, obesidade, sedentarismo, mas o câncer é uma mutação genética. Então a gente não está vendo ele acontece. E a hora que acontece comigo, pode acontecer com o outro, e da mesma forma, se aconteceu com o outro, por que não pode acontecer comigo? Então, os grupos, eles promovem identificação. Então, uma das primeiras coisas que as pessoas devem fazer, a recomendação, é buscar informação, é buscar pares, para que ela possa se situar de que ela não está só. Não só com a equipe, mas com outras pessoas que também podem estar sofrendo da mesma forma. Então, doutora, na sua opinião, inclusive o fato, mesmo ela fazendo um acompanhamento individual, seria importante participar de grupos, então? Ajudaria essa pessoa? Ajuda. Assim, o que acontece é que algumas pessoas, às vezes, têm um pouco de resistência de estar em grupo, porque é como se elas tivessem que se expor. Elas estando ali, as pessoas falam, bom, você também tem o que eu tenho, né? Mas se ela tiver essa visão de que o grupo pode ser uma rede de apoio para ela, ela pode se beneficiar bastante. É uma coisa que eu percebo muito no escritório, né? É que as pessoas, uma vez que elas foram acometidas, principalmente as mulheres, quando o câncer é de mama, que elas têm uma insegurança e elas não querem falar. Doutora, neoplasia, eu vou te passar o CID, né? Principalmente quando esse câncer ele é recente, né? Então eu faço até uma abordagem diferente, porque eu tenho percebido isso, assim, que elas têm realmente uma preocupação gigante e uma tendência ao isolamento. Né? Isso foi uma coisa que eu percebi como advogada, né? Não sei como seria nos consultórios, mas dentro do escritório, esse é um padrão assim que se repete muito. E outra coisa que eu queria perguntar para a doutora é que constantemente, pelo menos um cliente por dia me pergunta assim, doutora, eu posso levar meu filho participar comigo da reunião? Ah, doutora, eu já entendi a lógica do seu processo, mas eu quero que o meu marido participe comigo, ou meu sobrinho, que quem cuida das minhas coisas, sempre tem um responsável, né? Eu queria que a doutora falasse um pouco, né, pela sua experiência, qual a importância da rede de apoio da pessoa, né, acometida pelo câncer, ou no caso a mulher ali acometida pelo câncer neste momento, sabe? Eu vou pegar um gancho no que você falou de algumas pessoas que se isolam. Okay. Quando você se isola, é uma forma de você não se expor, né? E assim, tentar dar conta sozinha. Por que então a importância da rede de apoio, de trazer a família para perto? Porque uma das formas é receber esse apoio familiar e também cuidar ao mesmo tempo. Porque quando você recebe o apoio familiar, você também está transferindo as suas responsabilidades como uma forma de dizer assim, poxa, vai que eu não fique tão bem, eu não esteja aqui, eu não ensinei as outras pessoas a sobreviverem na minha ausência. Isso às vezes é uma coisa que não é muito clara para o paciente, mas assim, é uma forma também, não só dele ser cuidado, a rede de apoio, trazer a família, mas dele participar desse cuidado no sentido de dizer, estou deixando esse ambiente preparado para uma eventual falta. A gente poderia pensar, nossa, mas não é ruim pensar nisso, mas de uma forma positiva de cuidado. Eu concordo. Então, quando a pessoa, além dela receber o apoio da família, ela também sente que ela é útil, mesmo estando adoecida, se cuidando, por deixar essa família também mais amparada das funções que ela participa. Deixa mais esclarecido. No processo, assim, eu percebo que quando o paciente, principalmente na iminência da doença, né? Quando a família faz parte do processo, tem consciência do processo, sabem que existe, né? Eles se sentem mais seguros. Sim. Agora, quando ele fez lá, contratou advogado sozinho e ninguém sabe, é um tabu aquilo, ele se sente todo momento inseguro, sabe? No sentido de, será que você está cuidando mesmo do meu processo? Você sabe que eu tô doente, eu preciso de ajuda? Que se eu não precisasse, eu não estaria te procurando? Isso foi algo, assim, muito claro, assim, para mim, sabe? Por isso até que essa foi uma das perguntas
perguntas que a gente quis trazer e conversar contigo. Eu acho que uma coisa importante de pensar nisso é que se fica muito isolado, fica muito quietinho, busca sozinho, dá a impressão assim que a pessoa está se preparando para se despedir. Isso de uma forma assim psíquica não consciente. Intrínseca. Né? Intrínseca a doença. E eu acho que quando você coloca, olha, nós temos um problema, quer dizer, quando eu digo nós, porque assim, o câncer ele envolve vamos dizer assim, com que as pessoas convivem. Então, assim, se eu tivesse marido, filhos, ou o que seja, ficariam preocupados com a saúde, né? Porque isso mexe com a tua rede de apoio, com todo mundo começa a se mexer para poder ajudar cada um do seu jeito. Então, quando você leva a família junto, não fica aquela coisa guardada, segredo, como, puxa, a pessoa está fazendo tudo na surdina, ela não quer dar trabalho, mas ao mesmo tempo assim, puxa, ela não está deixando a gente participar e para a gente não sofrer. Então, para a própria família Para a própria ajuda. família, muito, porque é uma forma da pessoa dizer assim, isso é um problema nosso. Não é um problema só. A doença está no paciente, mas é um problema da estrutura familiar. Né? A gente está comentando precisa aqui... ser compartilhado, desculpe, claro, precisa ser compartilhado dividido. nesse sentido. Justamente isso. sobre isso, a importância do compartilhamento, a importância da rede de apoio da família. E ao seu ver, assim, quais são as principais características que o familiar precisa demonstrar, precisa ter para dar o acolhimento necessário para o paciente? Ser uma boa companhia. O que quer dizer isso, né? Ser uma boa companhia, ser um apoio, é mostrar para esse paciente, para essa pessoa da família, que ele não está sozinho, que o problema é nosso. Ou seja, a partir do momento que a gente é uma família, nós somos um sistema. Então, essa possibilidade de lutar junto, da pessoa poder contar com a outra, é a principal condição para a pessoa enfrentar. Sim. Durante o tratamento vão existir momentos mais difíceis, mais delicados, né? Momentos de crise. Quais as indicações e orientações que você daria para esses momentos, no que se refere à presença da família? Primeiro, assim, não se desesperar, né? Em momentos de crise, quando eu digo não se desesperar, é assim, procurar poupar o paciente, né? No caso familiar, de demonstrar toda a sua aflição. Então, assim, às vezes, aí sim, nesse sentido, seria bom as pessoas filtrarem um pouco o que elas vão sentir, né? Assim, eu tô desesperado, né? Uma conversa aberta, mas dizer assim, olha, eu também tenho preocupação, mas a gente tá junto, a gente vai enfrentar isso junto, né? Por quê? Porque me ocorre uma outra questão que muitas vezes ainda é muito pouco divulgado sobre espiritualidade. Né? Então, assim, a gente sabe que quando tem os pacientes de qualquer tipo de doença tem mais espiritualidade, tem mais uma crença transcendental, elas enfrentam com mais facilidade, né? Independente de se tem religiosidade ou não. Né? E uma das recomendações nessa área é que você não converse em momentos de crise com o paciente sobre, por exemplo, as crenças pessoais que ele tem. Então, assim, pegando esse gancho, o que seria, assim, o que os familiares devem fazer? Em momentos de crise, eles não devem falar de assuntos delicados, de crenças pessoais, do que você gostaria de fazer se você não estivesse aqui, como é que você quer que a gente... Sabe, porque às vezes a pessoa ela quer ajudar e ela vai te matando em vida, sem querer, né? Essa é uma coisa constrangedora de dizer, mas assim, às vezes é no desespero isso. E aí, como o paciente fica? Nossa, é igual o paciente às vezes de UTI ou que está hospitalizado. Estou recebendo um monte de família, então estou armando alguma coisa, estão se despedindo de mim. Né? Foi no advogado, então, nossa, já está arrumando um testamento, alguma coisa. É que a gente não tem o hábito de tratar não só os diagnósticos de uma forma precoce, como os desdobramentos da doença como uma forma preventiva. Então, buscar, por exemplo, ajuda, né, no caso de um advogado, é um cuidado para estar amparado. E não porque você vai morrer, todo mundo vai morrer. Né? Mas assim, não necessariamente aquilo vai acontecer, mas assim, porque a gente vai tocar no assunto, parece que já tem todo esse estigma de que, nossa, está se preparando para o final, né? Então, assim, uma das coisas que, principalmente em momentos de crise, o que é crise? Reações muitas vezes colaterais
medicamentos, né? A reconstrução de cirúrgica, né? De cirurgia, coisas assim. Assim, uma coisa de cada vez. Acho que seria a recomendação. Uma fase, né? Nós estamos passando uma fase. Isso é um ciclo, vamos passar por ela. Nem para frente e nem pensando no que foi. Aqui e agora. Essa é a recomendação. Doutora Cláudia, uma coisa que eu percebo muito nos clientes, assim, quando a gente consegue conversar um pouco mais, é que nem todos conseguem entender a importância de você investir ou você buscar uma ajuda profissional para tratamento da saúde mental, né? Eles estão ali no meio do diagnóstico médico, no meio daquele momento difícil da saúde física, e eu entendo, né, de fora, que a saúde emocional, se ela fosse tratada com a mesma importância neste momento, ela seria crucial, inclusive ali no processo de reabilitação desta pessoa, né? Como que a senhora vê isso, assim, essa busca da própria ajuda profissional? Eu diria assim que as pessoas também tratam o assistência psicológica, o acompanhamento como um tabu, né? E aí, quando ela tem um câncer, é como se fosse assim, puxa, fracassei, posso parar minha vida em algum momento, ou existe uma ameaça, então é como se a pessoa tivesse que resgatar coisas que ela deixou para trás. Então, assim, por isso que as pessoas costumam ter o estigma de que, puxa, ir no psicólogo, então é porque eu não consegui, eu não pude fazer sozinho, eu não dei conta, ou toma aquele famoso estigma, né? Ai, só vai em quem é louco, né? Assim, eu acho que a coisa mais fundamental de pensar que assistência psicológica, saúde mental, significa a possibilidade da gente desenvolver características que muitas vezes a gente desconhece na gente mesmo. Então, a gente não vai só, isso é chamado pela psicologia positiva, a gente não vai só tratar, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, o que não funciona, eu sou sempre difícil, eu sou sempre teimosa, é da minha personalidade, eu gosto de ser independente. Não é disso que se trata no momento de doença. É assim, quais são as suas qualidades, o que você já fez que já deu certo, como que você sai das crises, me conta uma situação que você resolveu sozinha, porque a gente está vendo o que é funcional nessa pessoa. Então, as pessoas deveriam ver esse momento, principalmente da psicologia da saúde, que trata de doenças, né? De pessoas adoentadas do corpo, ver os aspectos positivos dela. Fortalecer isso. E a busca dessa psicologia da saúde, na sua opinião, ela teria um momento ideal, um melhor momento para ser buscado? A literatura recomenda que desde o diagnóstico. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, às vezes no hospital tem equipes já que o médico diagnosticou, ela já vai fazer parte de um programa. Mas nem sempre uma pessoa recebe um diagnóstico assim. Às vezes ela recebe numa rede de convênio, numa rede particular, e ela fica assim desamparada. Sim. Então, muitas vezes o psicólogo vai fazer um trabalho de psicoeducação, vai situar ela do que está acontecendo. Então, assim, o que você já sabe? O que o médico já te falou? Quais são suas principais preocupações? Porque, assim, isso vai situar para ela saber, assim, não só o que vai acontecer com ela, mas, assim, em que fase ela está. E o que ela deve esperar dela própria naquela fase. Porque isso ajuda a construir as metas, os objetivos do tratamento. Né? Para que ela também não tenha a sensação de que ela chegou tarde. Que ela participou desde o início. Exato. Sabe por quê? Me veio uma palavra agora. Ela tomou providência. E eu acho que quando a gente tem essa sensação psíquica que a gente tomou providência, que a gente fez a nossa parte de uma coisa, isso muda muito o sentido das coisas. Traz um benefício muito grande. Sim. Doutora, o mês de outubro é um mês muito importante para lembrar as mulheres sobre a importância da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama. Algumas mulheres enfrentam essa doença e precisam até fazer, às vezes, a retirada parcial ou total da mama. Como enfrentar esse momento difícil, né, que mexe tanto com a autoestima feminina? Quais são as dicas, as orientações para esse período? A gente incentiva muito as pessoas a perguntarem para os seus médicos a técnica que vai precisar ser usada, qual que é a perspectiva da cirurgia restauradora. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pensa que aquilo é irreversível.
Né? Então, ela tem como colocar prótese. O SUS, quando tem uma retirada total, já cobre isso. Né? Então, assim, a gente incentiva que ela pergunte até onde ela precisa entender o que está acontecendo com o corpo dela. Certo, essa importância, né, de mencionar essa questão do SUS. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o que o Sistema Único de Saúde prevê nesse sentido de benefício, de vantagens às mulheres. Porque no caso do câncer de mama não é visto como uma cirurgia estética em si, né? Ou seja, desnecessária. Não, ela passa a fazer parte porque ela é mutiladora. Você tirou uma coisa que a pessoa nasceu com. Assim, ela restituiu um direito que ela tem de ter o corpo que ela tinha. Sim. Né? Então, assim, é como se ela pudesse resgatar que aquilo lhe pertence. Ter o direito de ter a mama é um direito, vamos dizer assim, do corpo feminino, da biologia dela, do que ela já tinha. Né? Exatamente. Interessante. Agora, meu questionamento é para a doutora Larissa. Um dos pilares que também é muito afetado nesse momento é o pilar financeiro. Né? A gente sabe, às vezes envolve os parceiros, às vezes envolve a pessoa com quem a mulher convive. Quais as dicas, as orientações que a doutora daria para esse momento da vida? O que eu sempre converso com os clientes que me procuram, né, ou às vezes com um familiar que me procura, é que a isenção de imposto de renda, ela é uma forma de desonerar, né, ali os proventos de aposentadoria ou de pensão daquela pessoa que já está em um momento de saúde crítica, né? Então, a partir do momento ali em que ela vai procure um advogado, né? E converse sobre a possibilidade dela ter a isenção de imposto de renda, né? Ela vai conseguir, desde que ela tenha proventos de pensão, aposentadoria, ou seja, beneficiária de uma previdência privada, tá? É possível aí a gente recuperar, em alguns casos, até os últimos 5 anos, tá? Vai depender de caso a caso, eu preciso sempre fazer uma análise. E outra coisa, Cláudia, que muitas vezes as pessoas não sabem, é que pacientes curados pela medicina, né, já em alta do tratamento, eles também podem ter direito à isenção. Então, isso é uma coisa bem bacana e realmente, assim, a isenção de imposto de renda, ela pode ajudar e muito a pessoa aí na melhora da qualidade de vida, né? Uma vez que aquele valor que ela tem ali retido todo mês, para fins de imposto de renda, ela não vai mais ter esta retenção, podendo aí contribuir para auxílio de compra de remédio, exames, consultas médicas se necessárias, né? Ela também tem prioridade de tramitação dos processos, então é uma série de detalhes que realmente vão beneficiá-las, e a ideia da isenção é justamente ajudar na questão financeira, né? Com a doutora Ana Cláudia, a gente teve aí a oportunidade de falar sobre as questões da saúde emocional, e com a isenção do direito tributário, a gente falaria aí sobre a saúde financeira deste paciente. Certo. E quais as orientações para o paciente buscar essa isenção? Quais os caminhos, né? Eu recomendo sempre que ele procure um especialista, tá? Um advogado especialista em direito tributário. Hoje o mercado não é tão vasto em profissionais que falem sobre isenção de imposto de renda, tá? Mas o profissional que cuida dessa área é um profissional especialista em direito tributário. Eu recomendo sempre que você procure um especialista, até para poder te orientar o melhor caminho, se é um caso que vale a pena tentar no administrativo, ou se não, o judicial vai ser o melhor caminho, por quê, quando, né? Então, todos esses detalhes. A minha recomendação é sempre que, assim como para a gente tratar a saúde emocional, a gente procure um psicólogo, né? Que para a gente tratar a saúde financeira e esses processos especificamente de isenção, a gente procure um advogado especialista. Certo. Rapidamente, você mencionou o processo administrativo e judicial, né? Só lembrando que o administrativo é quando a pessoa faz sem a presença do advogado e o judicial no acompanhamento dele. O administrativo, o advogado também pode fazer e auxiliar ele, inclusive tornando isso mais leve para o contribuinte, né? Ou no caso, para o paciente. Porque o que eu penso, né, Cláudia? Imagina, às vezes você está ali com todos os problemas que a própria doença te traz. Um processo administrativo, ele tem uma série de requisitos engessados,
Então, daí você vai ter que correr atrás daquilo tudo, de preencher aqueles requisitos de forma engessada e sozinha, né? Eu acredito que um advogado, seja por qual viés ali ele escolher, é o melhor caminho, tá? Certo. Então, eu gostaria de dar agora abertura para vocês fazerem as suas contribuições finais, suas colocações finais, antes da gente encerrar. Começando, então, pela doutora Ana Cláudia. Eu acho que o que eu reforçaria na minha fala é assim, todo o acompanhamento psicológico, seja em caso de doença ou por procura espontânea, que a pessoa está em alguma dúvida de alguma coisa que ela quer esclarecer nela, sempre vai desenvolver alguma qualidade em você. Então, eu acho que esse recado ele é muito importante porque ele ajuda as pessoas a não terem o tabu de assim, eu vou no psicólogo porque eu fiz alguma coisa errada ou eu não sei. Mas quanta coisa a gente não sabe? Quantas habilidades a gente pode desenvolver, né? Então, assim, eu acho que essa é a melhor mensagem, principalmente quando a gente fala em psicologia da saúde. Porque a pessoa ela já sente que ela está em desvantagem, porque ela já está doente. Aí ela tem que procurar um psicólogo. Além disso, ela tem que procurar um psicólogo. Então, assim, que bom que nesse momento, eu gostaria que não fosse nesse momento, mas que nesse momento eu possa contar com algo que em mim funciona e eu não sabia. Né? Que ela possa ver de forma positiva isso. E se sentir acolhida. Exatamente. E se sentir feliz com os recursos que ela descobrir, muito positivos nela. Porque esse é o foco na psicologia da saúde. Certo. Muito obrigada. Doutora. Aproveitando o gancho da doutora Ana Cláudia, é exatamente sobre a busca de aonde eu encontro o auxílio que eu preciso, né? Se for essa questão da saúde emocional, procurar um bom profissional, né? Que possa te amparar nesse momento, né? Um bom oncologista, você precisa estar ali, né, protegido de uma boa rede médica. E no caso dos processos de isenção, assim como a gente tem cuidado ao escolher um médico, ao escolher um psicólogo, a gente precisa ser criterioso e cuidadoso ao escolher um advogado, né? Que referência ele tem sobre isso? Qual o know-how dele na matéria? Quantos processos desse ele já fez? Na reunião com o advogado, perguntar e se der errado, o que pode dar errado, quando pode dar errado, o seu já deu errado, né? Com que frequência você vai me retornar? Eu acho que todas essas questões são importantes ele levar e para as mulheres, né, e os homens que já foram acometidos por uma neoplasia maligna e já estão curados, lembrá-los que se eles são aposentados e pensionistas, mesmo que já curados, eles vão poder sim aí ser beneficiários da isenção de imposto de renda. Maravilha. Doutoras, muito obrigada pela presença, pela participação de vocês. E se você nos acompanhou até aqui, a gente agradece muito. Se você é mulher, espero que a gente tenha feito você se sentir mais acolhida nesse momento. E se você tem dúvidas sobre a isenção, quer saber se você tem direito, entre em contato com a nossa equipe pelo link da descrição do vídeo. A equipe vai estar pronta para te atender. Até a próxima!